que vocês acharam do Aniceto? Como consciência, como nível evolutivo, como orientador ali, assim, qual que é a percepção que vocês tiveram dele? Cara, olha só, eu no começo do filme tava tentando justamente mapear isso, porque, bom, aqui na Conscienciologia a gente tem, né, uma escala evolutiva a partir de um modelo que a gente estuda, que tem essa proposta e tal. A gente sabe que no Espiritismo tem escalas, né, semelhantes, equivalentes em algum aspecto e outras linhas também. Mas o fato é que a gente começa a buscar referências a partir de como a gente enxerga a questão evolutiva, né? E eu tava tentando identificar, assim, pô, qual talvez, né, parte da evolução... Onde ele se encaixa ali, né? A gente aqui fala da questão de um evoluciólogo. E no começo eu achei que ele fosse, né? Mas depois aí você começa a ver que ele tem, né, umas instruções de outras pessoas que estão muito mais orientadas. Tem as orações, as rezas. Só um pouquinho, vou colocar evoluciólogo no sentido que alguém que é um amparador, orientador que orienta evolutivo. A evolução das pessoas. Exatamente, né? Que é um que a gente considera uma pessoa Mas muito você achou evoluída. que não era por causa das orações? Não. Em nenhum momento eu acho que... Inclusive eu acho que eu quero conversar sobre isso, comentar sobre isso, que eu acho que o filme, na verdade, ele foi menos religioso do que eu imaginei que ele seria. Eu também concordo. Eu também. Isso me agradou. Eles não carregaram na religiosidade. Não, cara, não citou Jesus Cristo, cara, em nenhum momento. Em nenhum momento foi falado de Jesus. É verdade. Sim. Não ouvi essa no palavra. Espiritismo, o Jesus Cristo é muito venerado, né? Então, isso foi uma coisa que me chamou a atenção, realmente. A única coisa que você vê eles carregando às vezes, e eu não acho que tem um problema grande também, é falar, tipo assim, as leis divinas. Não, isso né? é normal. Se você traduz pelo que a gente chama de cosmoética, as leis cosmoéticas, leis da cosmoética, da causação. As leis universais, Ele né? tá falando isso, teve uma intervenção de cima, eles falam sobre isso, só que eles em nenhum momento falam diretamente sobre Deus e que Deus tá intervindo, ou também Jesus Eles se referem que teve uma intervenção superior. Assim, algo superior interviu quando o cara volta ali da morte. Então, foi uma interferência, mas eles nem sabem de quem que foi essa interferência. E de fato, então assim, eu analisando, falei, pô, talvez ele seja evoluciólogo, mas ainda eu posso até argumentar, porque eu acho que ele não é, e de fato tem algumas pessoas ali acima dele que dão orientações pra ele e tal. O próprio governador do nosso lar tá acima dele. Exato. Mas agora, olha só, o que chama atenção nisso? Eu concordo que ele não é evoluciólogo, na minha visão não é. Eu acho que tem vários pontos ali que dá pra gente até aprofundar nisso. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que logo no começo do filme, eles se referem ao Aniceto como alguém que não precisa mais encarnar. Isso é o que pegou. Eu tava até... Eu queria ver se vocês iam citar isso, porque eu reparei isso no filme, mas eu não... Tava, assim, completamente atento pra ver se eles estavam se referindo a ele Como mesmo. a gente ia fazer o episódio aqui, eu assisti o filme assim, ó, com o celular, assim, ó. Aí aconteceu uma coisa, eu já anotava, eu não perdi um comentário, né? Isso é polêmico, né? Não, acho que isso é furo, isso é erro deles. Pode ser. Porque se a gente colocasse alguém que não renasce mais, primeiro, eu não teria nem mais o corpo sutil humanoide. Seria só um corpo mental puro. E já começa por aí. Já estaria também numa escala dos caras do nosso lar há muito tempo. Vamos contextualizar assim, o que é a escala evolutiva da Conscienciologia, então proposta pelo professor Valdo Vieira, só para o pessoal, quem não conhece, quem não está habituado com isso, se situar, né? Então, vamos começar pelo evoluciólogo, o orientador evolutivo. Pode ser. Manda ver, então. Explica aí assim, para o pessoal se situar, porque assim, o orientador evolutivo é o que a gente usou como base aqui para começar essa análise. Vamos dizer assim, o orientador evolutivo é aquele amparador, aquele mentor, o ser de luz, que ele já tem um nível de maturidade, ele entende evolução, ele coordena grupos evolutivos. Então ele vê quem vai renascer, aonde, de que jeito. Então ele coordena, é um líder dentro de um grupo evolutivo. Que de fato é o que o Aniceto faz no E vocês no falaram filme. que vocês não acharam que é, mas eu achava que ele poderia ser um evoluciólogo no sentido do filme. Agora, depois dele, a gente dá um outro salto para aquele que a gente chama de serenão, que é um ser mais evoluído que renasce, mas ele é super sereno. Ele não tem mais conflitos íntimos, ele não chora, ele não se desespera, não sente dó dos outros. E a identidade dele também não é tão acessível anônima quanto a do orientador para as pessoas. Em relação ao poder do próprio serenão, é muito mais avançado. O devociólogo, né, seria muito aquém, mas muito aquém mesmo. Esse serenão já seria capaz, por exemplo, de não ter mais... de ser capaz até de desmaterializar objetos, de ter um poder, uma energia E realmente... não perde a lucidez nunca. O cara nunca apaga. Ele vai deita, ele sai do corpo o tempo todo de lúcido. Ele já nasce com lucidez. do ventre da mãe com total lucidez. Essa é a hipótese dos serenões que a gente tem aqui, né? Que é considerando um modelo já foram objetivo. identificados vários no planeta. O Valdo estimava que entre 60 e 85 serenões no planeta. Entre aqueles que estão aqui na vida humana e aqueles que estão fora. Então, o serenão é o que está mais perto de não renascer mais e é um ser, assim, de uma evolução... quase no ápice. E aí parou de renascer, entra a chamada consciência livre,
Essa que não renasce. Essa aqui não renasce mais. Por que ela não renasce mais? Porque aquele corpo sutil que a gente tem, que o pessoal chama de espírito, alma, perispírito, enfim, corpo astral, psicossoma no nosso caso, ele descarta esse corpo e ele não tem mais uma forma humanoide. Ele se manifesta apenas por um corpo mental, que não é uma bola, mas é uma espécie de, vamos dizer assim, uma massa, um ser pensante. Só que esse ser, quando ele não renasce mais, esse corpo mental dele é muito avançado, é muito evoluído. E se manifesta em dimensões muito mais sutis. Exatamente. Talvez seja, por exemplo, uma dessa que tenha feito aquela intervenção no filme. Exatamente, lá, exatamente. Né? Então, mas eles não se referem a Deus nisso. Não, é uma intervenção isso é um ponto para eles. Em todos os momentos, na verdade, eles estão falando isso, assim, tipo, é a jornada evolutiva e tal, né? Então tem pessoas à frente. Eles citam o termo evolução, evolutiva, sim. Isso eu acho legal. Eles falam o tempo todo sobre a jornada. E lembrando que, quando a gente fala de escala evolutiva aqui, então o que acontece? A gente vai vida após vida, que a gente vem nascendo aqui, a gente vem amadurecendo, acumulando experiência, a gente vai sendo submetido a experiências das mais diversas possíveis. Tem vida que a gente vem como homem, vida que vem como mulher, vida que vem rico, vida que vem pobre, de todas as classes sociais e raças diferentes. Então essas experiências diferentes, elas vão somando e você vai ganhando experiência, acumulando experiência. E então o que é um serenão nesse caso, que está lá no ápice do nosso modelo evolutivo? É o quê? É uma consciência mais antiga, que está há mais tempo sendo submetido a essas múltiplas vidas e vem acumulando experiência e amadurecendo. Então já está há mais tempo aí nessa jornada do que nós, que a gente está bem longe ainda do serenão. A não ser que alguém esteja escondendo o jogo aqui. Mas no meu caso eu estou bem longe. Então o que acontece? Quando a gente imagina um ser super evoluído lá na frente, é uma consciência que já está mais rodada aí na estrada dessa caminhada evolutiva, né? O próprio André Luiz, por exemplo, ele ainda estava como um aprendiz, mas futuramente, a vida após vida, ele ia chegar no nível dos mais evoluídos que estavam aparentando ali. Então todo mundo vai ser mais evoluído. E vai progredindo, né? Sim, vai progredindo. Agora, você dizer que aquele ser ali, e ele já não renasce mais, e teve cenas dele que ele fica meio emocionado, querendo chorar. Exato. Essa é a questão que eu acho que mais pegou. Porque eu ia argumentar do porquê que eu acho que ele não é um evoluciólogo. Justamente por várias imaturidades que ele demonstra, assim, de tipo apreensão com a situação, uma falta de visão de conjunto, que alguém precisa vir dar um suporte. Calma, se acalma, isso aí, tipo, a gente sabe disso aqui. Não força a barra. Tem pessoas que precisam esperar o tempo delas para evoluir. Isso um evoluciólogo sabe de cabo a rabo, né? Então, assim, certas reflexões que ele faz. Ele estava andando, mas onde é que foi o nó que aconteceu, né? Então, assim, são imaturidades, porque quando a gente fala um cara que orienta grupos evolutivos, a gente tá falando que vem, na verdade, com um monte de outra bagagem de inteligência evolutiva que culmina naquele ponto, ao ponto do cara olhar para certas situações e já saber mapear que aquilo vai acontecer dessa forma e tal, e que, pô, o cara que é evoluciólogo, supostamente, o cara é orientador evolutivo e não sabe que ele não pode forçar a barra na evolução de alguém que tá realmente não querendo, e tem um momento que tem uma personagem, né, uma mulher que supostamente é superior nessa hierarquia evolutiva, chega pra ele e fala, você não pode forçar a barra pra quem não tá querendo ajuda agora, né? Tem um momento disso ali. Foi uma das coisas que eu anotei. Então você pensa assim, pô, como é que um orientador evolutivo não sabe disso, né? Mas eu acho que ele pode estar próximo. Mas será que não tem aquela questão do disfarce também? Que muitas vezes o evoluciólogo pode não se aparentar do jeito que é. Mas o disfarce pra alguém... Sabe o que eu penso, pessoal? Assim, dentro do assim? espiritismo, ali foi colocado uma visão dentro do espiritismo do que é ser ali dentro do nosso conceito, um orientador evolutivo. Então, dentro do espiritismo, da visão espírita, aquilo ali é o anisepto, né? É um orientador evolutivo dentro da visão espírita. Mas lá falou que ele não renasce mais, então... Por isso tudo bem, existe deturpações, mas cara, na visão deles, assim, a gente sabe aí que talvez, às vezes, algumas consciências, elas ficam por muito tempo de fato no extrafísico, né? Elas renascem depois de um bom tempo. E outra, uma coisa que eu refleti muito, assim, assistindo o filme, e isso ficou muito claro, né? A gente analisando a parte da consciologia, que, assim, quando você morre, quando a gente dessoma, enfim, não é que a gente vai descobrir toda a verdade, todo mundo que tá do outro lado sabe exatamente como funciona todo o processo. Tá vários grupos tentando entender isso e tentando colocar sua estratégia de aumentar esse intercâmbio entre o mundo espiritual e o extrafísico e aqui. E esse é um grupo que talvez o cara ache que ele não precisa realmente mais renascer, mas daqui a pouco
aquele paradigma vai mudando, o cara fala, não, pô, eu tenho que me tornar algo realmente sem esse corpo e tal, talvez eu precise voltar, vou voltar. Então, assim, às vezes é um grupo realmente ali do espiritismo, e isso talvez até o próprio André Luiz deve ter falado no livro. Eu não li o livro Os Mensageiros, né? Mas pode ser que, na verdade, se essa história é realmente baseada no livro, e se alguém leu, comenta aí, talvez o próprio André Luiz falou isso, ó, o cara não renasce mais. Naquele paradigma, o cara realmente achava que não precisava renascer. Cara, Olha, depois vai se deparar ali com a situação que, eita, não, ainda preciso resolver coisa aqui, né? Só antes de você colocar a questão da oração, às vezes um próprio evoluciólogo ele pode dar a oração porque aquele grupo precisa daquilo, não que ele, entendeu? Ah, não, sim, não acho por que seja exemplo, um problema. o próprio Valdo no primeiro Processo da Consciência, se você olhar a primeira versão, tá cheio de momentos que ele para fazer oração no meio. Não, eu não da acho que seja um projeção. problema. Então, assim, aquele grupo ali pede isso, ele precisa. Inscenizar pra Então, mas aquele grupo pra ele, evolução. pra eles é importante, então você vai lá e faz, né? Concordo.